Começando mais uma revisão aqui diária de trade dos últimos dias. E antes que comece a falar a minha análise do índice, dólar e outros ativos internacionais, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo. Curta o vídeo e compartilhe com os amigos. Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Lembre-se também de ativar o sininho para receber notificação dos vídeos todos os dias. Dito os avisos, bora lá pro gráfico, falando primeiro em relação ao dólar. Aqui falando em relação ao dólar, terça-feira, já que eu já fiz de segunda, a gente teve aqui uma abertura em trap zone e ficou em região de trap zone, não vi nada ser feito, um movimento bem travado. Poderia ser, não posso nem considerar um alargamento aqui. Um canal seria estranho, né? Então, não sei. Talvez um ombro, cabeça, ombro, poderia. E aí rompeu, começou a criar tendência, pensar talvez nesse gatilho aqui, como pullback, talvez lateral, a gente tinha aqui a possibilidade, só que aí vamos para alguns riscos. Se a gente for marcar em relação à primeira pernada do dia, jogando do primeiro candle para baixo, a gente tinha aqui o 161, né, na minha cara, que poderia ser um ponto de trava. Então, região um pouco perigosa. O movimento teria ido, mas também só para pegar um para um, então não andou muito não. Aqui, então, eu acho esse pullback perigoso, mas se tiver entrado tudo bem, com riscos, lembrando que tá na cara do 161 e só pegou, infelizmente, uma parcial. Depois o movimento travou, médias aqui, então, sem tendência, até o final do dia. Só colocar aqui, então, o aviso desse possível gatilho. Então, voltando aqui, dia seguinte, ontem, no caso, a gente teve uma abertura com o primeiro candle forte. A gente teve o primeiro candle forte aqui. Primeiro e segundo, na verdade. Depois o movimento travou. Eu cheguei a fazer compra. Fiz compra aqui pelo Renko. Não andou, ficou travado. Aqui tentou chegar nessa região, poderia ser um pivô de alta, não conseguiu ir, voltava. Eu protegi aqui no candle 9, acreditando talvez um pivô e não fez, até que o movimento voltou. Rompeu o fundo, só que rompimento falso e aí sim o movimento acabou subindo. Só que aqui eu já não pensei em fazer mais nada. Talvez poderia ter feito pelo Renko, mas achei um movimento meio estranho, meio confuso, se entender o que estava realmente querendo aqui fazer. Ele subiu de forma esticada. Chegando aqui a uma região importante, se eu marcar do primeiro ao segundo para cima, a gente tem 161, que tende a ser topos ou fundos, né? E aí o mercado começou a travar, faz um pullback, até comentei antes de sair para almoçar que esse pullback aqui estava ruim para se pensar em compras. Acabou não dando um gatilho também, porque este daqui é agressivo, esse candle, tem que esperar alguns critérios. Esse aqui fechou feio, então a gente não teria nada para fazer. E aí depois travou tudo em torno das médias até começar a pancadaria, que foi com o discurso do Donald Trump. E aí foi loucura esse movimento aqui depois, aí não vale mais a pena caçar alguma coisa, né? Traz volatilidade, infelizmente, e finalizou o dia aqui. E aí hoje a gente teve a abertura com gap dinâmico. Infelizmente o dólar não é operável, não tem assim resultado a longo prazo, infelizmente a gente não faz nada. Abertura. A gente vê força compradora nos primeiros dois candles. Canal de Keltner. Poderia pensar em setup da VWAP. Desde que faça pullback da VWAP. Só que veio o terceiro candle, fechou abaixo da VWAP. O quarto também. Então, inviável operação de VWAP aqui. E aí o movimento começa a subir em forma de canal. Chega na média de 20 em forma de canal, que pode ser uma bandeira de baixa, considerando um gap. Só que aí quando rompe a bandeira, rompe com muita dificuldade. O movimento aqui, enquanto o índice estava andando, o dólar não estava. Então todo o cenário aqui, até esses pullbacks, infelizmente, ó, pullback esticado, cara de Keltner, né? Aí o movimento começou a derivar aqui, meio afunilando também. Todo dia, na verdade, formou, né, um afunilamento aqui. E aí rompeu o afunilamento para qual lado? De lado, primeiro. Rompeu de lado aqui. Depois rompeu para cima em forma de canal. Então um cenário muito estranho. Até que foi subindo aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, até chegar um pouco próximo da máxima do dia. No geral aqui bem ruim, tá? Dólar bem difícil de analisar. Fazendo talvez como se fosse um fundo arredondado nessa região aqui. Eu posso considerar essa possibilidade. E depois realmente um canal. E aí para amanhã a gente tem aqui algumas coisas, né? Amanhã é dia de payroll. A gente tem aqui em relação ao diário do dólar, o rompimento, o gap de hoje fez um rompimento importante, rompeu essa região aqui, só que está muito esticado. Está parecendo ser um rompimento falso, que vai voltar, tá? Então eu tomaria cuidado aí que o movimento está esticado, tá com cara de possibilidade de retorno. Aqui então, todo esse caixote aqui, infelizmente com o gap hoje já houve o rompimento nessa região. Então, a gente tem aqui a possibilidade de fazer realmente um retorno, ou
ou isso aqui tudo, todo esse caixote aqui que eu tô marcado, pode ser uma troca de polaridade para voltar a cair. Eu não queria que fosse queda por enquanto, porque se for olhar em tempo gráfico maior, tá indicando ainda um movimento para ficar um pouco travado nessa região. O semanal tá fazendo um mega engolfo, tá engolfando as 2 semanas anteriores. É amanhã o último pregão, movimento realmente muito forte, mas tá caindo com muita força, pois precisava fazer uma correção. Por isso que eu tô achando que ainda vai ficar travado nessa região um pouco. Ainda mais porque nós estamos em área de suporte do Haddad de 5,70. Então o dólar aqui é um ponto importante hoje que foi rompido. E aquilo, rompimento feito por movimentos macro, como notícia, um pânico, tem que tomar cuidado, porque pode ser rompimento falso. Então aqui a gente teve esse rompimento por causa do discurso do Trump ontem. Pode ser falso. E se for olhar em relação a sobrecompra, sobrevenda, por exemplo, o diário não está. O semanal também não. Já os 60 minutos também não estava. Chegou a ficar no fundo do dia, mas agora não está não. Então, tomaria cuidado amanhã para a gente analisar se é caso aqui de ser uma troca de polaridade para voltar a cair ou rompimento falso para subir. Mas detalhe, tem a 200 aqui na minha cara. Então vai ser interessante acompanhar amanhã para ver como que vai ser o movimento. Esse 9,6, com a notícia do payroll, vai trazer algum movimento. Em relação a VWAP, só comentando da VWAP da semana, né? VWAP da semana está aqui em cima. A gente tem aqui, então, região talvez para buscar semanal, as duas VWAPs aqui nesse ponto importante. Inclusive, achei um pouco estranho, né? Na verdade, faz sentido. Nós temos aqui a VWAP, essa VWAP aqui, que é a VWAP mensal. A VWAP mensal, obviamente, só tem 3 dias. Juntamente, aí se a gente for considerar, tem a VWAP semanal. Só que a semanal ela está acima porque ela considera o dia 31 também, né? Então nós temos aqui realmente as duas aqui em cima. Fora isso, falando do ajuste, a ajuste também ficou lá em cima. Então, se alguém estava posicionado aí com movimento importante em relação ao dólar, talvez aqui um ponto também para se pensar, para retornar o preço. E aí, falando do índice aqui, terça-feira, dia 1º. Dia 1º que foi nessa região aqui, deixa eu passar para cá. Nós tivemos abertura ainda dentro de um possível canal do dia anterior. Então, movimento muito travado nesses primeiros minutos aqui. Tenta romper fundo, não consegue, trava justamente nessa LT, volta esticado. Movimento trola aqui até que finalmente rompeu esse canal. Só que aí rompeu, deu uma travada na média 200 e subiu muito forte. E aí nós temos aqui um movimento de um pullback, né? Isso aqui é um pullback, se for olhar o 37, é um pullback. Na hora desse pullback 37 aqui, se a gente for olhar, puxar o momento aqui, ele estava afastado em relação à média de 20, infelizmente. Se eu puxar o ponto de entrada, colocar aqui abaixo do 36, que é um stop assim muito próximo, é 320 de stop. Se eu colocar mais abaixo, chegamos a 470 para tentar agir pela 20. Então estava realmente caro. E aí, se a gente for marcar também a questão da primeira pernada do dia, não tem nem como eu marcar a primeira pernada, porque é um candle muito pequeno, já rompeu. E detalhe, início do dia também foi muito travado com esse long leg doji no primeiro candle do dia. Médias aqui as menores sem tendência, é uma bagunça. Enfim, o mercado começa a subir. Nós temos aqui uma situação de deriva nessa região. Uma deriva aqui. Essa deriva tentou romper para baixo, não conseguiu e acabou jogando a deriva até lá no final. Então, deriva isso aqui tudo. Agora, realmente rompe a deriva. Não deu, assim, alguma justificativa para ser esse momento do rompimento. Aconteceu simplesmente. Caiu de forma esticada e cravou o VWAP. Depois o mercado ficou em trap zone. Nós temos aqui região 200, as duas 200 passando aqui nesse ponto. Trap zone, mercado travado até o final do dia. Então, voltou para a região 200. Preencheu parte do gap. Cravou praticamente o gap que tinha aberto aqui do dia anterior. E aí nós tivemos aqui ontem um cenário na abertura, já deu para ver que ia ficar travado, porque tem a média 200. E aí ficou travado realmente, até que começou a cair. Caiu aqui até o 0,5%, não fez pullback. Interessante, na hora que estava fazendo esse candle, até pensei, tá com cara de pullback bom. Mas se fechasse um candle bonito, infelizmente também não teria um risco bom, porque o stop estaria também mais caro por causa da média de 20 estar longe. Fechou feio. E aí o movimento subiu para preencher aqui parte do Favelo Gap. Nós tínhamos Favelo Gap aqui,
Aqui, pelo menos não, mas aqui nós tínhamos. E aí o preço subiu para preencher exatamente essa região de favela gap, só que o problema voltou para a média de 200 e foi até aqui. Chegou o discurso do Trump e trouxe essa volatilidade de 2.000 pontos, foi para cima, foi para baixo e finalizou o dia. Esticado. Infelizmente, pós movimentos assim de notícia, a gente acaba tendo uma volatilidade muito ruim. Os stops ficam mais caros. E hoje nós já tivemos aqui uma situação abrindo também com gap de baixa. Então, tanto o índice quanto o dólar abriram com gap de baixa. Então, já meio estranho. Meio estranho. O gap foi um gap tranquilo. Se for olhar o mercado lá fora, estava tudo caindo, sangrando. E a gente estava com gap de boa. O início do movimento, a primeira barra, nem parece. Mas também foi muito forte. Os primeiros 10 minutos aqui. A primeira barra, então... Quer dizer, a primeira barra de 10 minutos, né? Se for juntar, 1.300 pontos. E aí o movimento começou a voltar. Aqui nessa região desse fundo aqui, teve um cenáriozinho bem interessante de possível compra. A força compradora estava bem forte. Se a gente for ver, 2 barras para fazer isso aqui. Para cair, olha a demora. Olha a demora. Para cair. Afastado da média. Afastado. E aí nós tivemos troca de cor. Entrei nessa compra aqui, o movimento subiu muito rápido, fez pivô, fez outro pivô, foi subindo, atravessou tudo. Até pensei, tá um cara de dia meio travado, lateral talvez. Porque o mercado tudo lá fora praticamente caindo, a gente performar bem, né? Mais um dia que a gente acaba performando bem lá fora sangrando. Atravessou ajuste, atravessou 1% de alta, atravessou candles aqui do discurso de ontem. Subiu de forma esticada, fiz 2 operações de vendas aqui pelo Renko, as 2 acabaram estopando. Então a que salvou foi essa de compra aqui. O movimento depois já não fiz mais nada. O movimento aqui começou a indicar falhas, né, de renovação de topo, só que não tem critérios de realmente falha para operar, pelo menos para mim. Faz um pullback bem agressivo, então não rola compra aqui de jeito nenhum. E aí, olha que coisa, eu fechei o profit depois quando eu abri. A gente teve a confirmação de um ombro, cabeça, ombro. Teve o cruzamento aqui. Pensar em venda, como se fosse tipo back, pós-cruzamento de médias. Aqui, se a gente for ver a questão do stop, 400 pontos. Praticamente 400 pontos. Não tinha um risco retorno para pontos importantes aqui. Tava uma região muito complexa. Eu não entraria. Volatilidade cara, infelizmente. Região aqui de trava, infelizmente, sem um risco retorno bom. Acabou indo, mas um indo que justamente tentou travar nesse ponto aqui. E detalhe, a subida foi uma subida que criou um fair value gap, mas o principal foi esse daqui, que foi justamente o ponto preenchido. E aí caiu e travou novamente na média de 200 até o final do dia. O que está me irritando muito ultimamente nesses 2 ativos, que está sendo um movimento de fazer alguma pernada nisso do dia, até meio-dia, e depois simplesmente volta para a região 200. Faz alguma coisa aqui, uma pernada boba, depois volta para 200. Faz uma pernada, depois volta para 200. Ficou aqui travado pelo menos esse dia em forma de canal. Nós temos aqui pelo menos esse dia andou, né? Fez umas pernadas boas aqui. Mas aqui travou 200, 200, 200 no final do dia. Aqui no início do dia. Esse outro dia todo travado na 200. Esse dia aqui também. Tá muito chato mesmo. Se a gente for puxar, a gente entende. A 200 ela está flat, trabalhando muito próximo do preço, enquanto que aqui atrás, ó, ela estava já apontando forte para o movimento para tendência para cima, né? Aqui também nós tivemos um mercado bem travado, mas nós estamos um tempo muito maior aqui assim do que aqui que só foi esse ponto, essa região aqui. E aqui atrás ela estava apontando para baixo. Ó, todo o movimento apontando para baixo, aqui apontando para cima, um período aqui travado, normal. Nós estamos num período, infelizmente, muito travado. E aí, em torno dela. E aí, se a gente for aumentar o tempo gráfico, a gente consegue identificar aqui algumas razões, né, por ter médias maiores. A gente tem um cenário aqui muito próximo da média de 20 do diário. Os últimos candles, olha que estranho, os fundos muito próximos, parecendo meio que um canal. Estranho isso aqui. A gente vem pro Ibov e olha melhor, porque o Ibov não tem esses ruídos, gaps, etc. A gente consegue entender que, infelizmente, é essa região aqui, que eu até comentei do estudo semanal, que é um ponto que não, assim, que não vai ser fácil, né, tomar alguma partida, porque é um ponto de troca de polaridade, era onde a teoria de Down, de toda essa tendência de alta, iria quebrar.
quer dizer, tendência de baixa, iria quebrar. É um ponto importante. Aí os últimos candles, olha que loucura. Não houve rompimento nos últimos 4 dias dessa região aqui. Está brigando mesmo nesse ponto de 130 mil, preço bola do Ibov. Não tá fácil. E olha o tamanho da barra de hoje. Olha esse long leg doji criado. Isso aqui não vai ser fácil passar. E nós temos a confirmação de um alargamento. Então o movimento tá complicado nessa região. E aí eu venho para o futuro aqui, na verdade eu vou voltar para o Ibov e fazer essa marcação do alargamento, que agora a gente tem mais do que confirmado, algo que eu tinha comentado na segunda-feira. Aí a gente pega aqui e joga para baixo. Então alargamentozinho de toba confirmado aqui. Em relação ao futuro, marcações ficam um pouco estranhas, ó, porque nós temos divergência, né, do Ibov e do futuro. Mas esse ponto que o futuro está é um ponto de trava, de troca de polaridade. Então, o mercado também está, olhando aqui vamos ver pelos 60 minutos, está travado, está lateral, mercado lateral aqui. E nós tínhamos uma lateralidade aqui, está fazendo um caixote aqui na parte de baixo, bem complicado. E notícia que gerou uns candles grandes, né? Nós não temos tendência e também posso enxergar aqui talvez um diamante, mas dentro dessa região toda é lateralidade, não tem direção. Médias estão aqui, olha, 200 chegando, 20 tentando tomar alguma direção. Não tem direção definida. Não tem. Enquanto o mercado lá fora está sangrando, a gente está conseguindo ficar parado, estabilizado. O foco está todo sendo o mercado lá fora. E aí, falando de algumas ações hoje foi sangrento aqui. Hoje as ações de commodities sangraram. A gente teve a Vale. A Vale, aí é a questão. Atenção para amanhã. Olha o ponto que ela chegou. Ela está tentando romper esse canal. Será que isso aqui é rompimento mesmo? Porque respeitou a resistência que eu falei. Agora, olha essa barra. Muito esticado. Atenção para ela amanhã. Mesmo que ela tenha caído, nosso movimento do Ibov ainda performou muito bem. Muito bem. Por quê? Porque o setor financeiro. Mas antes de falar do setor financeiro, falando da Petro, o movimento aqui não me surpreende, só que está confuso porque está no meio, vou marcar aqui, no meio dessa região, desse canal todo aqui. Um ponto que é um meio. E mais uma vez criou-se um gap. Aqui criou um gap, eu acho que foi do relatório. Aqui criou um outro, agora não tô lembrando qual que é, e agora criou esse aqui do discurso de ontem. Então, gaps. E nós tivemos preenchimento desse gap, daqui e aqui. Pode ser preenchido também nos próximos dias, aos pouquinhos e preenchendo. Mas foco, atenção mesmo, é o setor financeiro. Hoje, olha o pivôzinho que estava querendo fazer. Beliscou a máxima, beliscou. Região importante e está bem próximo da máxima histórica. Então, o setor financeiro, ele carregou o movimento do índice hoje. Assim, puxou muito. Ligou foda-se praticamente para Vale, Petro. Nem estava 13,5, 13,23. Mas 1,55 aqui em relação ao IFNC foi muito forte. E se for puxar aqui também outras que puxaram, né? Mas a maioria aqui, setor financeiro, muitas outras aqui estavam participando, ajudando na alta. Só que a queda não foi boba, foi queda forte. Vale puxou muitos pontos, Petro 3, 4, Prio 3, enfim. O setor de commodities aqui, infelizmente, hoje sentiu. E aí, puxando aqui em relação aos juros. E eu comentei, ó, tem até esse desenho aqui nem foi feito agora, foi feito na segunda. O que eu falei? Canal de novo. Tava nessa região aqui em cima. Aí eu comentei, se for respeitar, né, realmente o canal tem cara de cair. O movimento foi lá e caiu. Agora a gente vem aqui e lembra que nós estamos em ponto de suporte, com cara para talvez subir, porque é o que está respeitando. E está chegando em região de novo, de sobrevenda também. Então, o movimento aqui, os DIs caíram muito forte. Se chegar nesse ponto, então, vier a subir, a gente pode ter o dólar também junto para cima, tá? Os DIs estão acompanhando muito o movimento do dólar. E aí, falando dos ativos lá fora... Deixa eu fechar aqui. Vamos para Black Arrow. A gente teve aqui, deixa eu comentar, terça-feira, dia 1º de abril, dia da mentira.
mostrando o Nasdaq. A gente teve um cenário no início do dia aqui bem estranho, médias sem tendência. E aí depois ficou travado também nesse ponto, tentou criar uma tendência, pode ser um gatilho, que não teria andado. O movimento voltou e teria estopado mesmo. Depois as médias voltaram a ficar sem tendência. Tentou renovar a máxima, não fez nenhum pullback bom. Cenário de deriva. E aí puxando para frente, travado. Aí nós temos aqui movimento ontem ainda travado, começando a criar tendência. O problema está em deriva. Não faço nada. Começou a criar tendência. Faz aqui essa tendência, não deu pullback ainda, não é pullback. Eu não entraria e nem teria acionado. Temos aqui o estilo pullback agressivo com todos os critérios para se operar. Pode colocar stop aqui ou aqui em cima. Tomar cuidado, porque a abertura do norte-americano está chegando. E aí foi a operação que eu cheguei a fazer, que cravou exatamente 1 para 1. Peguei spread ainda. O movimento voltou todo, que é uma coisa que é bem comum na abertura da vista, voltar, ser contra às vezes a direção. Preencheu o favela gap que está aberto e subiu, e subiu, e subiu. E aí aqui já ficou sem tendência. Começou a subir, mas em forma de canal, ó. Canal. Por isso que aqui segue em canal. Então aqui, infelizmente, eu não vejo o gatilho. O movimento acabou subindo mais, mas depois voltou. Aí teve o discurso, teve volatilidade, movimento muito forte. Pós-discurso, melhor não fazer nada. Aí espera, movimento de hoje travado, travado, travado. Aqui começou a criar uma tendência, não fez bons pullbacks e teve a abertura do norte-americano, que foi para cima. Eles ficaram sem tendência, começou a criar tendência de baixa, não conseguiu seguir, travou novamente, caindo aqui em forma de canal, bem ruim. E agora, mercado aqui sem tendência. O que eu queria mostrar era o ouro já foi bem diferente. Aqui, dia 1º de abril, ó, mercado travado, início do dia. Aqui também começou a criar tendência, essa queda não fez pullback bom. O movimento passou por cima, sem nada a ser feito, nada a ser feito. Travado ainda, travado, 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 discurso. Começou a criar tendência de alta, mas isso aqui é pós-discurso, melhor evitar. Aí, hoje, a gente teve aqui um cenário travado, travado. Começou a criar tendência, aí começa possibilidade de gatilho. Um gatilho que infelizmente não foi acionado. O movimento seguiu. Outro gatilho foi acionado. Aqui não teve toque da média. Não teve pullback nesse daqui. Outro gatilho acionado. Aí o movimento começou a voltar. Aí travou aqui. Falando aqui em relação ao DAX, que é um que tem margem barata também, a gente não teve tendência boa. Hoje, travado. Ontem, travado. Discurso. Aqui também, travado. Então, assim, não é sempre mil maravilhas, né? Não é sempre. O Bitcoin, por curiosidade, tivemos aqui um movimento travado. Começou a criar tendência, não deu bom pullback, travou de novo e ficou sem tendência. Ontem, antes do discurso, poderia ser possível gatilho aqui, ó, de compra, que andou um pouquinho só e depois travou novamente. Aqui não, infelizmente, deriva. Então, assim, não tá muito limpo o movimento dos últimos dias nos ativos internacionais também não, tá? E aí, fechando aqui, comentando lá fora foi violento o movimento hoje. Olha o gráfico do S&P, fez aqui um pullback maravilhoso. Se fosse gráfico de 5 minutos, esse bloco aqui é caso de gatilho. É caso de gatilho, de pullback, de venda, de 5 minutos, se fosse, por exemplo. E olha a queda de hoje. Queda de hoje muito forte, gapzão de baixa aberto. Isso no S&P. Esse aqui agora é o Dow Jones, também muito forte, mas não deu pullback bom. O Nasdaq também não deu. Então, realmente foi o diário do S&P. Olha o dólar, também caiu. Então, lá fora nós tivemos índices caindo, dólar caindo, uma barra muito forte de queda, inclusive. O nosso EWZ
tá, subiu, mas voltou pro ponto, cadê? Aqui, para nossa resistência, que é a CLT que eu comentei na segunda-feira também, que não vai ser fácil passar por ela. Resistência desde 2023. O Hang Seng Ásia caiu. O VIX hoje chegou a patamar aí quase 40. Então aqui nós tivemos um rompimento da máxima do ano, tá? Então, ponto importante, VIX forte, mas engraçado, nós estamos passando por uma transição, um ciclo, na verdade, bem assim, fora do comum, né? Geralmente a gente fala, tomar cuidado com o VIX, porque VIX forte para cima tende a jogar dólar também para cima. Só que não é isso que está acontecendo nos últimos dias, porque é o efeito totalmente contrário. É um cenário de pânico até mesmo para a moeda do dólar. Então, para onde que é o ativo de segurança? Acaba sendo o ouro, por exemplo. Só que se a gente for ver o ouro, hoje também chegou a cair. Então, estava muito confuso. Os juros americanos despencaram, voltando ao patamar ali antes das eleições dos Estados Unidos. Então, sangrou muito os juros aqui, 10 anos aqui, muito. Se a gente for ver aqui dessa parte, beleza. E aí, comentando algumas coisas dos últimos dias, né? Aqui falando a respeito. Deixa eu lembrar. Isso aqui eu tinha postado, acho que foi anteontem. Qual que seria a probabilidade? Façam suas apostas, né? Isso aqui poderia ser um topo duplo, talvez, um topo duplo. Ou a pessoa enxergaria isso aqui deriva, e aí isso aqui é um pullback para voltar a cair. Ou a pessoa está enxergando um alargamento, que aí esse movimento aqui atual vai testar o topo. Façam suas apostas, porque ainda está válido, né, para olhar isso aqui. Porque o movimento não rompeu nem fundo nem topo. Está travado nesses últimos dias. Outra, esse aqui é a imagem de antes de ontem. A pessoa esperava, olhando pela imagem do Dow Jones. A gente vem analisando isso aqui, uma cara de topo duplo. Já houve um rompimento antes de ontem. Isso aqui poderia ser pullback para voltar a cair e ter a amplitude desse topo duplo que é aqui embaixo. E a gente sabe que ontem e hoje caiu e o movimento, esse aqui é o semanal ainda. O semanal, o movimento caiu muito. Essa era a probabilidade em relação ao S&P. A pessoa enxergava que, então, houve o alargamento, que quando estava no topo, até comentei disso aqui, rompeu, estava com cara de pullback e o movimento aqui esperando testar esse fundo. Por enquanto, está indo conforme esperado. A análise gráfica ela é muito boa. Aqui a gente teve ontem, antes, né, do discurso, o mercado já estava sentindo. E olha que nem chega aos pés do que foi hoje. Dow Jones, S&P 500, ontem caindo, Nasdaq, Small Caps lá fora, o VIX subindo levemente. Tivemos aqui também, por curiosidade, a gente não sabe o que isso vai ter de reflexo no futuro, mas o Putin da Rússia ali, houve a maior convocação militar na Rússia dos últimos 14 anos, tá? O que isso aí pode trazer para o futuro? Não sabemos, vamos ver. Em relação ao Nasdaq, gráfico, se a gente for olhar, já o gráfico aqui do Nasdaq, houve um rompimento da CLT desde final de 2023, cara de pullback para voltar a cair e realmente a gente sabe que está fazendo isso. Isso aqui é a imagem então de terça-feira. E aí, enfim, movimento aqui ontem, então, os juros americanos sentindo bastante durante o discurso, estava caindo muito. Nós tivemos aí o Brasil, né, tendo apenas taxação de 10%. Mas no início a gente achou, para quem viu, achou bem estranho. Por que estava considerando que o Brasil só taxa 10% nos Estados Unidos para ter que ser de forma recíproca 10% aqui também? O cálculo ali não tem uma explicação exatamente exata, mas é possível de usar como referência a questão de superávit ou déficit, né? Na questão de, por exemplo, os Estados Unidos lucra mais ou tende a ter mais despesa com comércio aqui com o Brasil? Ganha mais. Então estava fazendo em relação a essa porcentagem. Então, certos países que infelizmente importam produtos dos Estados Unidos menos, acabou sofrendo mais imposto. Então, vamos supor, Vietnã. Estados Unidos estava tendo que importar muito produto do Vietnã, sendo que quem é do Vietnã estava importando pouco produto dos Estados Unidos, comparando. Então, os Estados Unidos estava gastando mais, o Vietnã estava ganhando mais com esse comércio, e aí sofreu mais impostos do que, por exemplo, o Brasil. Então, é uma justificativa em relação a isso.
E aí ontem a gente começou então a ter a confirmação desse pullback do Dow Jones. Curiosidade também, nós temos aqui um afunilamento, um triângulo simétrico do Bitcoin, que tem cara também de queda. Nós temos aqui comparando a questão do movimento do... Eu acho que isso aqui é o gráfico em relação ao S&P, tá? Ao S&P. A gente tem aqui, em relação ao primeiro mandato dele, um movimento muito parecido que é esse verde. Será que agora nós estamos criando fundo para voltar a subir? Será? Será que agora vai ser um fundo do mercado americano para voltar a subir? Porque assim, tá muito idêntico a esse movimento aqui de trás. Então essa linha mais clara é a linha atual. Opa, tá preto isso aqui. É a linha atual. E aí nós estamos aqui nessa região. Será que é o fundo para começar a subir? Será? Outra coisa aqui. A gente então... Deixa eu ver o que mais. Alguns países aí, as taxações, colocou por ordem aqui dos que teve menos, né? Para os que teve mais. E aí, Vietnã, por exemplo, 46%. Até a Madagascar também sofreu 47%. Algumas coisas não vai ter, tá? Alguns itens aqui, como sempre, né? É a exclusão. Então não é de tudo. Por exemplo, itens que não entraram nas tarifas que foram anunciadas ontem: aço, itens de alumínio, peças automobilísticas, cobre, fármacos, etc. E aí, lembrando que o aço, por quê? Porque o aço já teve, né? Já tinha anunciado tarifa de 25. No geral, tá muito confuso essa questão de tarifas lá fora. Se a gente tem um sistema tributário difícil, lá também agora tá ficando bem difícil. Bem difícil mesmo. E aqui uma coisa interessante para ver que, por exemplo, várias empresas lá dos Estados Unidos têm fábricas em outros países. Muitas não tem mais na China, tem em outros países como o Vietnã, que é o caso, por exemplo, da Nike e da Adidas, que se for ver aqui, a Nike tem mais cerca de metade de todos os tênis fabricados no Vietnã. E a Adidas tem cerca de uns quase 40. E aí, se for ver, o consumidor americano, no caso, acabaria sofrendo até aumento do valor dos produtos, porque taxou 46% o Vietnã. A ideia a longo prazo é tentar forçar as empresas a voltarem para os Estados Unidos. Mas a curto prazo isso aqui vai ter impacto direto no consumidor final, de várias formas. Não só essas empresas aqui, mas várias. Da área de vestuário, calçados, etc. Tem empresas, né, em outros países como o Vietnã. E o Vietnã saiu lucrando muito nesses últimos anos, porque lá, infelizmente, se for pensar pelo trabalhador, lá o trabalhador recebe menos, é uma força de mão, então força de trabalho, na verdade, barata. Então, custos mais baratos para a empresa, né? Uma força de trabalho escrava. Aqui tô falando qualificada. Qualificada. Aqui, mudando, voltando para cá. Basicamente, acho que vai acontecer isso aqui de novo, né? Implementa tarifas, mercado cai. Retira tarifas, mercado recupera. Aí nós estamos agora na fase mercado cai. Vamos ver. Então, ontem a gente teve então o S&P chegando a pagar, né? Perdendo aí menos 2 trilhões de valor de mercado em 15 minutos com discurso. E aí hoje tudo já amanheceu, tudo caindo praticamente lá fora. Juros americanos, índices asiáticos, índices europeus. Poderia também ser um dia já com abertura sangrenta e a gente não teve nenhum gap assim de baixa forte aqui. Nada, muito tranquilo. E aí, ao decorrer do dia, na verdade, a gente acabou batendo o recorde de ontem. A gente teve aí o S&P perdendo quase 3 trilhões de valor de mercado, praticamente no dia de hoje. Aí aqui, mudando de assunto, Felipe Neto anunciou pré-candidatura à presidência da República. Gustavo Lima, versão 2.2. Ai, meu Deus, que fase cada uma. Outra coisa, que aqui em relação ao índice do medo, nós chegamos a um patamar de 8, algo que não via aí a gente não via há quase 3 anos. A gente teve aqui então mostrando que hoje foi o pior dia do mercado americano desde 2020, que foi no auge da pandemia. Então teve um prejuízo assim trilionário em dólares. E se for ver só a lojinha aqui do Steve Jobs, praticamente perdeu hoje 310 bilhões em valor de mercado.
É muita grana mesmo, muita grana, porque se for ver, é mais do que o valor de mercado de 475 empresas do S&P. Por exemplo, Bank of America vale 285. Vale 285. E a empresa, só hoje aqui, caiu 310, perdeu 310. Então é muita coisa. Nós tivemos aqui também, deixa eu ver. Ah, os piores dias, então, confirmando, desde junho de 2020. Confirmando aí, então, o cenário que muitos estavam vendo de bandeira, de pullback, etc. Aqui, mais uma vez, o gráfico todo vermelho. Não sei se teve algo que saiu positivo lá fora hoje, tá? Nós tivemos aqui o VIX, então, também renovando a máxima do ano. Tivemos aqui o petróleo hoje, isso aqui, muito forte, essa queda. Já tinha um bom tempo que eu não vi algo do tipo. Saiu aí, inclusive testando, tá? O Brent que a gente usa como parâmetro, tá batendo de novo o suporte de US$ 70. Só que 6% de queda é muita coisa. Mais de 6, né? Então é muita coisa isso aqui. Mais um meme, porque teve ilha que só tem pinguim que foi taxada. Mas, outra coisa, deixa eu ver. Ah, isso aqui. Por um lado, a questão do petróleo caindo é ruim para as empresas da área, mas pode não, é bom para a questão da inflação global. Aí alguns outros setores tendem a beneficiar com essa questão da queda do petróleo, como por exemplo alimentos, saúde, varejo, logística e etc. Tivemos aqui com o discurso de ontem para hoje, aumentou as apostas para corte da taxa de juros nos Estados Unidos. Então já começou aqui a aumentar. Tivemos aqui também, antes de eu falar dessa parte aqui, só comentando, deixa eu ver qual parte interessante, peraí. Mas interessante eu comentar no geral para vocês entenderem a situação. A gente tem aqui os principais pontos da política, tá? Do discurso aí do Trump. Nós temos a tarifa base universal, então deu uma tarifa mínima de 10% aplicada a todas as importações para os Estados Unidos, com exceção do Canadá e do México. E teve as adicionais para países com déficits comerciais, ou seja, países com os quais os Estados Unidos mantinham déficits comerciais significativos foram sujeitos a tarifas mais elevadas, tipo China, União Europeia, Vietnã, etc. E aí calculou como, por exemplo, as tarifas foram determinadas com base no déficit comercial com cada país, dividido pelo valor das importações provenientes desse país. E aí diz que o resultado foi multiplicado por 50% para definir a tarifa específica, enfim. Objetivo declarado: a intenção era reduzir os déficits comerciais bilaterais dos Estados Unidos, incentivando a produção doméstica e corrigindo o que a administração Trump considerava práticas comerciais desleais por parte de outros países. Críticas e preocupações. Primeiro, metodologia questionável. Economistas criticaram a forma utilizada, argumentando que déficits comerciais são influenciados por fatores macroeconômicos complexos, como taxas de poupança e investimento, e não apenas por tarifas. E tem a questão dos impactos nos consumidores. Havia e há, preocupações de que as tarifas resultariam em aumento de preço para os consumidores e empresas americanas que dependem de produtos importados. E tem o risco também de retaliação, que a política poderia desencadear represálias de parceiros comerciais, potencialmente levando uma guerra comercial e afetando negativamente a economia global. E aí, em resumo, as tarifas recíprocas representaram uma abordagem agressiva para tentar equilibrar a balança comercial dos Estados Unidos, mas foram amplamente debatidas quanto à sua eficácia e possíveis consequências. Algumas coisas importantes para ressaltar. Não foram as tarifas de ontem, não é o resumo do que realmente está sendo ou que vai ser aplicado, porque tem que considerar dos últimos dias, semanas que vem comentando também. Aí por isso que está uma confusão essas tarifas no geral. Então, alguns exemplos específicos, por exemplo, dia 2 de abril de ontem, a gente teve, por exemplo, China, tarifa adicional de 34% sobre produtos chineses, elevando a tarifa efetiva para 54%, porque teve as tarifas anteriores. União Europeia aplicou 20%. Vietnã teve 46%, mas tem que levar em consideração as anteriores também. Aí é uma confusão. Aí isso aqui eu não vou nem comentar, porque eu não sei nada de exatas. Mas para quem quiser, tá lá no meu Twitter, eu já dei RT, compartilhei aqui. Outra coisa aqui, o Brent, porque que tá muito influenciando em relação ao petróleo voltando, a questão, por que tá, assim, impulsionando o preço para baixo. Tem a OPEP+, que está querendo retomar a produção, e isso aumenta a questão da balança da oferta.
Tem os Estados Unidos, então, impondo essas tarifas e tem os riscos de recessão. E aí, pau, para baixo, queda. Outra coisinha interessante a respeito do EWZ, nosso, lá fora, né, que é dolarizado, IBOV dolarizado, com o S&P. Será que nós vamos ter um cruzamento aqui como é que fala? Da direção dos índices? Porque a boca de jacaré, será que vai fechar? Porque aqui, essa linha preta é o que a pessoa talvez esteja esperando, mas se a gente for ver, o último, né, movimento que nós tivemos de cruzamento teve aqui durante a pandemia. Mas aqui ficou bem travado, né? E aí depois aqui atrás, em 2002, entre 2002 e 2004. E aí, será que vai testar novamente, vai fechar? O S&P é a linha vermelha, caiu mais hoje. O EWZ subir, talvez. E aqui vai, assim, não é só a questão da bolsa subir, né? Tem a questão também do dólar chegar a cair. Ou seja, o real valorizar também, né? Porque bolsa subindo, a gente teve o Ibov renovando máxima aí, meses para trás, máxima histórica. Mas o EWZ não, porque o EWZ considera a questão do dólar, e o dólar, infelizmente, só vem valorizando a longo prazo, né? Outra coisa interessante para comentar do mês de abril, pela expectativa do Vlad, olhando desde 2000, desde 94 e desde dos últimos 10 anos, na verdade. Os dois estão assim convergindo para uma probabilidade de início de mês meio em queda, um pouquinho travado, depois alta, uma correção um pouco aguda e depois até final do mês alta, movimento forte, então tende a ser um mês positivo. E aqui, apenas ressaltando como é que foi o dia de hoje, né? Nós tivemos correlação, e pelo menos em relação aos DIs caindo forte, muito forte, dólar também caindo. O futuro subiu. Estranho que o Ibov não. Nós tivemos variação bem assim, divergente. O futuro com uma variação grande, o Ibov não. Algumas ações, principalmente commodities, caindo e o setor financeiro tentando segurar o movimento da bolsa. E aí, amanhã é dia de payroll. Amanhã, 9h30. Então, tomar cuidado, porque a primeira meia hora do pregão, basicamente, o mercado deve ficar esperando ali a notícia. As últimas não têm gerado grandes movimentos. O movimento tem, assim, decepcionado, não tem criado volatilidade, mas quem sabe amanhã vai ser um motivo, né? Ainda reflexo do discurso de ontem. Então, tomaria cuidado em relação à notícia ali 9h30, não estar operando durante notícias, essas como essas aí de amanhã.